A Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, completou 50 anos em 2014. Ao longo de sua trajetória, a entidade deixou de ter uma atuação exclusivamente sindical para defender o desenvolvimento do país, discutindo questões fundamentais para a sociedade. Para explicar essas propostas, o Cidadania conversa agora com o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso Pinheiro. Desde já agradeço a oportunidade de você ter aceitado o nosso convite. Recentemente, a Federação lançou um documento, Novos Desafios, no qual ela lista entraves ao desenvolvimento do país. Você pode resumir, a gente vai discutir um pouco algumas dessas propostas e quais são as soluções que a Federação aponta? Perfeitamente. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer para nós, Antônio, nesse programa tão bem assistido. Eu queria falar o seguinte: nós fizemos um documento chamado Cresce Brasil, um grande projeto, Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, e lançamos lá em 2006. Por que nós lançamos? Naquela oportunidade, nós vimos com o Brasil numa parte sem crescimento, há muito tempo sem crescimento, com desenvolvimento pequeno. Nós tínhamos que dar a nossa contribuição enquanto engenheiros para uma discussão bem aprofundada nas questões da sociedade brasileira. Então, nós lançamos esse documento através de seminários ao longo do Brasil todo, discutindo questões da sociedade, como energia, saneamento, transporte, meio ambiente. E, naquela oportunidade, nós lançamos o Cresce Brasil e entregamos a cada um dos candidatos a presidentes e governadores. Era a reeleição do Lula, Lula foi reeleito, nos chamou, pegou o documento e nós discutimos com o ministro, na época, Guido Mantega, com o Paulo Bernardo, com a própria presidenta, hoje presidenta Dilma Rousseff, que era ministra, e apresentamos esse projeto. E esse projeto deu origem ao PAC, que hoje, de fato, aí é uma realidade. E agora nós estamos lançando a versão mais atualizada, que fala um pouco sobre novos desafios, também com a ideia de propostas factíveis a todos os candidatos a presidente e governadores. Nesse programa, nós temos aí, falamos um pouco da industrialização, por exemplo, que o país hoje está desindustrializado, nós estamos falando sobre esse assunto, nós estamos falando sobre energia, utilização de energias, outras alternativas, nós estamos falando do uso da água. Quer dizer, nós temos propostas factíveis, de fato, para poder apresentar e contribuir no programa de governo de cada candidato. Este documento será entregue a todos os presidenciáveis? Sem dúvida, já entregamos a todos os presidenciáveis. Nós já entregamos e já documentamos a entrega. Esse documento faz parte de um projeto nosso, que nós estamos entregando a todos os candidatos, o documento para que a gente possa dar a nossa contribuição. Esse está sendo entregue a todos. O senhor falou na desindustrialização. A indústria vem realmente encolhendo, né? E qual é a proposta da federação para que esse processo seja revertido? Então, a proposta, de fato, é a industrialização. É você investir mais em ter aqui a matéria pronta. Não só a gente lançar a matéria-prima, que ela volte pronta para o Brasil. É que nós tenhamos aqui também a cadeia produtiva. Que nós tenhamos aqui, por exemplo, uma fábrica de automóveis brasileira. Não uma montadora, uma fábrica de automóveis brasileira. Que nós tenhamos aqui toda essa cadeia produtiva, que a gente possa estar, com isso, crescendo no desenvolvimento tecnológico e, sem dúvida, abrindo mais oportunidade de trabalho aos brasileiros. Agora, para isso, ou seja, para que tenhamos uma fábrica de automóveis ou de qualquer outro produto, é preciso, principalmente no mundo de hoje, alavancar a inovação tecnológica. Sim. E aí não é só questão, me parece, não é uma questão só de investimentos públicos. As próprias empresas precisam ter uma cultura de inovação. Né? Sem dúvida. Como é que a federação vê uma solução para esse problema? Veja o seguinte, nós discutimos muito inovação, a gente vem há muito tempo falando dessa questão, falando de tecnologia, tanto é que a nossa federação, através dos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo, lançou uma faculdade de engenharia de inovação. Essa faculdade, ela tem a pretensão de ser a referência para o Brasil. É a primeira faculdade
hoje montada por uma entidade sindical, uma faculdade de engenharia. Foi aprovada já no MEC, todos os registros, começa, já está com cursos de pós-graduação, vai montar doutorado, mestrado e começa a graduação já no começo desse ano. Veja, e agora nós tocamos ainda na questão da inovação tecnológica e na alavancagem da industrialização, o desenvolvimento do país passa pela educação. Sem também, dúvida, né? sem dúvida. E nos últimos anos, nós nos acostumamos ao discurso de que o país não cresce mais, e até no tocante à infraestrutura, porque faltam engenheiros no país. É verdade isso? Faltam engenheiros? É verdade, nós entendemos, nós na Federação Nacional de Engenheiros entendemos que não falta engenheiro. Falta, por exemplo, os governos estaduais e municipais, muitas vezes, cumprirem a lei do salário mínimo profissional. Falta valorização do profissional. Então a gente tem ouvido muito falar nisso, está faltando engenheiro e tal, em algumas cidades, mas naquelas cidades que eles não querem pagar nem o mínimo necessário ao engenheiro. Então se acumula engenheiro em outros lugares. Na verdade, o que nós estamos precisando é valorizar cada vez mais a engenharia e o engenheiro brasileiro. Qual é o piso nacional de engenheiro? Qual é o salário hoje? 9 salários mínimos. O que equivale a mais ou menos? 6, quase 7 mil reais. Então, este piso não é cumprido no país? Em muitos lugares, não. Nós estamos tentando que na maioria do país seja cumprido. Mas nós temos dificuldades, muitas vezes, de fazer cumprir, de buscar. Então, normalmente, quando aquela empresa ou aquele governo que está falando que falta profissional, é exatamente esse governo que não está pagando o salário mínimo profissional. E então, mesmo as empresas privadas, em algumas regiões do país, não querem pagar este piso, é isso? Essas, às vezes, não querem pagar, mas essas nós temos como cobrá-las. Nós vamos atrás da lei, nós entramos com processos em cima para cobrá-las, para que elas cumpram. Agora, quem mais não cumpre são os governos municipais, estaduais, que não cumprem. E que tem obras a realizar e por isso reclamam da falta de engenheiros. Que tem muita obra a realizar, que é possível trabalhar com o profissional, que a valorização é uma coisa necessária e muitas vezes não é cumprido esse salário. Veja, eu queria perguntar também na questão da educação, porque também há o outro lado também, não é só a quantidade de engenheiros que é formada, mas a qualidade, que de resto é uma discussão hoje no país, a melhoria da qualidade da educação. Qual é o diagnóstico, enfim, a proposta da federação no tocante à educação? Olha, veja bem, primeiro eu vou te falar, dessa faculdade que nós estamos montando, é uma faculdade de período integral. É uma faculdade que, por exemplo, para o professor começar a dar aula, que vai começar a dar aula já imediata, ele ficou 2 anos sendo treinado na questão da inovação tecnológica, de forma como que ele poderia aplicar isso. Então, nós estamos tentando, com essa referência, montar uma referência no país. Não é uma faculdade que tenta competir com nenhuma outra, até porque nós não temos nem essa condição. Mas é uma faculdade que tenta mostrar que é possível um ensino de qualidade, colocar profissionais. E essa faculdade também tem a pretensão de o aluno ser formado, ser pós-graduado, mestrado e doutorado para a indústria, e não na academia. Então nós queremos ter esses profissionais na indústria, na empresa. E por outro lado, por exemplo, na educação... Essa faculdade é privada, então? É privada, mas sem fins lucrativos. Nós não temos nenhum ganho com ela. Nós queremos contribuir com profissionais no mercado. Então, nós estamos até tentando buscar empresas que nos ajudem para que a faculdade seja ainda gratuita. Não é? Então, essa é uma pretensão nossa para que isso, cada vez mais, a gente coloque como exemplo e possa contribuir na inovação tecnológica no país. Agora, com relação à educação, nós fizemos recentemente, quer dizer, há 2 anos atrás, nós preparamos um documento, porque nós entendemos o seguinte, a educação, ela precisa vir desde o 2º grau, precisa ter base.
Com uma boa base, você consegue. Nós tínhamos uma dificuldade também quando nós falamos no nosso primeiro Cresce Brasil, falando da educação, falando do ensino de base, falando da oportunidade, quer dizer, que se não tiver condição de evoluir, você não tem como fazer uma boa faculdade, se você não tiver um crescimento. Se o ensino médio não for bem feito. E aí nós tínhamos uma dificuldade também, como nós falamos aqui recentemente, que o profissional não vinha para engenharia, o profissional estava indo para outro lado. Por quê? E por que que era assim? Nós entramos com 100 mil, mais de 100 mil na faculdade de engenharia, forma 30, 35. Hoje nós estamos formando quase 50 mil por ano. Ou seja, de cada 100 mil, apenas metade chega ao fim do curso, é isso? Agora. Antes era menos. Por que que é isso? Porque nós víamos naquilo que eu estava dizendo, nós vimos numa estagnação. E aí você entrava para fazer uma faculdade, tinha alguns problemas. Primeiro, o pré-requisito, que eu disse no segundo grau, que ele tem que estar preparado. Primeiro, a qualificação, quer dizer, ele está pronto para fazer uma faculdade de engenharia, que é difícil. Depois, saber o que faz o engenheiro. Não é? Muitas vezes ele desistia porque ele falava, eu quero fazer engenharia, mas não sei o que faz o engenheiro. E a terceira era a oportunidade de trabalho. Se ele não tem perspectiva de trabalhar, como é que ele vai fazer a faculdade? E isso tudo, nós fizemos também um material, entregamos aos colégios de segundo grau, para que eles passassem aos alunos, para que os alunos tivessem condição de olhar o que faz o engenheiro, quais são as modalidades da engenharia, o que ele tem e qual é o campo que ele tem para trabalhar, que eu acho que era uma boa oportunidade. Eu acredito, não sei se você concorda, que muitos desses jovens que pensam em fazer engenharia, às vezes se decepcionam na universidade, quando eles poderiam ter feito um curso técnico, de tecnólogo, de mais curta duração, uma coisa mais específica, e que hoje esses cursos são ainda escassos, embora há um processo ao longo dos anos ou seja, de incremento, né? Você acredita que é por aí também? Eu acho o seguinte, eu acho que como o primeiro passo, né? Na verdade, ele acaba fazendo um tecnólogo, obviamente tem ótimos tecnólogos no Brasil e a gente o respeita muito, conhece, mas ele vai ter depois a condição, ele quer depois continuar e fazer a engenharia e concluir o curso de engenharia, porque ele teria uma condição, uma experiência anterior e depois ele conclui o curso. Também é uma oportunidade, também é um caminho. Eu já ouvi da Confederação Nacional da Indústria uma reivindicação no seguinte sentido, que o curso de engenharia, que eu acho que são 5 anos ou 4 anos, fosse de menor duração, apenas um básico, e o mercado depois é que se encarregaria de moldá-lo conforme as suas necessidades. Você defende essa proposta? Não, de jeito nenhum. Nós entendemos o seguinte, que para você fazer um curso de engenharia, você precisa ter matérias que são muito importantes. Hoje, por exemplo, é o seguinte, você pega um engenheiro e consegue colocar um engenheiro no mercado financeiro, você consegue colocar um engenheiro para dar aula. Quer dizer, o engenheiro consegue fazer isso. Se você tiver um curso com menor duração, nós estamos propondo, até o nosso curso é integral, 5 anos o dia todo. Quer dizer, nós estamos propondo até que o estágio seja supervisionado. Nós estamos propondo que as empresas, que esse aluno quando sai, ele vai direto para a empresa. Ele tem a sua especialização, tem a sua forma de trabalhar. Então nós entendemos que um curso precisa cada vez mais ser aperfeiçoado. Nós precisamos ter profissionais aptos para o mercado. A inovação, ela busca isso, busca um profissional que tenha que ele tenha um amplo conhecimento da engenharia, que ele consiga enxergar as engenharias e consiga fazer a inovação tecnológica. E com isso não faria. Existe uma questão específica, ou seja, o pré-sal é relativamente recente a descoberta, o país tem tecnologia, há engenheiros capacitados para explorar essa tecnologia, participar da exploração dessa tecnologia? Sim, sem dúvida. Eu acho que a Petrobras, quando investiu no pré-sal, ela tinha condição absoluta, os profissionais têm isso. Agora, nós estamos com faculdades já sendo montadas no sentido do pré-sal, da questão da Petrobras,
da energia. Quer dizer, nós temos condição, nós temos expertise para isso. Por isso que quando nós falamos inicialmente em fazer a questão da cadeia produtiva, da indústria, está sendo mais valorizada e está sendo... na verdade, ela precisa também ter um olhar do governo para essas indústrias crescerem. Não adianta, nós temos que pensar o seguinte, de que forma que a indústria acredita para poder investir no país, o empresário vai colocar. Então nós precisamos ter um incentivo, nós precisamos pensar um pouco de que forma que nós podemos trabalhar com isso. E com certeza o pré-sal faz parte de muitas faculdades querendo ter o profissional formado para isso, especializado nessa questão. Nesse documento existe, então, uma posição da federação sobre a questão energética. Sem dúvida. País, que é uma questão urgente, né? Sem dúvida. Existe ou seja, a federação está fechada com alguma proposta, por exemplo, não devemos desenvolver a energia nuclear ou devemos desenvolver... Enfim, resumidamente, qual é a posição da federação sobre a questão energética? Nós temos uma posição de que a energia nuclear que está aí deve ser utilizada. Eu acho que nós temos que ter fontes de energias que tenham condição de avançar e a gente não ficar preso a uma energia só. Sem dúvida nenhuma, a energia hidroelétrica é, de fato, a mais limpa, a que futuramente fica mais barata e que tenha qualidade. Mas nós temos outras fontes de energia, como também a energia nuclear, que pode ser utilizada desde que bem assessorada, desde que bem fiscalizada. A energia eólica e a energia solar são apontadas também, evidentemente, né, no contexto hoje do aquecimento global, como necessidades. Sem dúvida. Mas elas são, enfim, consideradas como complementares e há problemas técnicos a ser superados, né? Como é que a federação analisa essa questão? Então, nós também entendemos o seguinte, a questão da energia eólica, você precisa pensar no tempo, e a solar também. Você precisa ter isso em mente. Você tem que ter um lugar que tem muito vento para a energia eólica e a solar com sol. Então, eu acho que nós temos isso no Brasil. Então, isso pode ser muito mais utilizado. Nós temos condição de fazer com que a energia eólica cresça muito. Nós temos locais no país que é constante o vento, principalmente o Nordeste, perto da praia e tal. Quer dizer, nós temos muita condição de montar energia eólica de qualidade e quer dizer que possa ser uma contribuição muito grande na energia brasileira. A federação hoje, ela congrega quantos profissionais? Mais de 500 mil profissionais. Em todo o país, Em né? todo o país. E são quantos sindicatos afiliados? São 18 sindicatos estaduais. Cada sindicato desse representa no seu estado os engenheiros e os profissionais. E a sede da federação fica? Em Brasília. Em Brasília. Hoje a federação tem 50 anos, né? Ela foi fundada numa assembleia no Rio Grande do Sul? Foi fundada, no 1964, 25 de fevereiro de 64. Foi fundada a nossa federação, que hoje é uma federação, talvez, uma das maiores federações desse país. Bem, estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer aqui a sua presença, desejar sucesso no seu trabalho e esperamos contar de novo com a sua presença aqui em outras oportunidades aqui no Cidadania. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Foi muito bom falar com você aqui, Antônio, na TV Senado. Nós estamos também às ordens. O que a gente puder estar contribuindo, eu quero mostrar aqui o nosso livro dos 50 anos da nossa federação. Aqui a gente conta um pouco da nossa história, da nossa luta para o desenvolvimento do país, para o crescimento, a luta para a democracia brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Cidadania acaba de conversar com o presidente da FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso Pinheiro. O tema foi a atuação dos engenheiros no desenvolvimento do país. Você, telespectador, deve continuar enviando críticas e sugestões. Ou pelo 0800 61 2211, que é o número do Alô Senado, ou pelo www.senado.leg.br/TV, que é também o endereço para você, se quiser, baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.